Hoje você vai aprender a marcar igual um jogador profissional. Não importa se você se sente inseguro para marcar, se você é aquele zagueiro, volante, lateral que vai tentar um desarme ali, vai te dar um bote, já toma fita. Não importa se você tá em escolinha, tá em projeto, você nunca jogou em alto nível. No vídeo de hoje você vai aprender as estratégias e os melhores conselhos para você conseguir marcar da melhor forma possível, mesmo que você esteja contra um ponta habilidoso rabiscador. Quem vai te explicar isso é o Pedro Silva, em uma aula que ele fez no CFGA, dos fundamentos do 1x1 defensivo, aula 30. O Pedrão, para quem não sabe, largou futebol com 17 anos, voltou com 21 anos e aos 25 assinou seu primeiro contrato profissional. Ele precisou aprender a defender bem, ele foi obrigado a aprender a marcar e tudo que ele aprendeu, ele colocou nessa aula e trouxemos aqui alguns pontos para você conseguir também colocar no seu jogo. Se os atletas eles não têm a capacidade de vencer os duelos individuais, o sistema defensivo vai colapsar. Então, um bom time, um time que se defende muito bem, ele depende de atletas que sabem vencer essas batalhas individuais. Outro exemplo que eu nem tinha colocado aqui no roteiro, mas é que eu lembrei agora. Bicho, se você for assistir, coloca no YouTube depois que acabar essa aula, Atlético de Madrid treinos, sei lá, Atlético de Madrid pré-temporada, bota em inglês, por season, Atlético de Madrid. Velho, vocês vão ver que o Simeone, ele trabalha 1-1 defensivo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Inclusive, quando o João Félix ele se transferiu para o Atlético de Madrid, lembro dos jornalistas comentando e postando os vídeos, né, dos treinos do Atlético de Madrid, o Simeone pegando na mão do João Félix, assim, ensinando ele a fazer a abordagem, a forma como ele deveria abordar os duelos. O Alex também teve essa dificuldade e ele conseguiu, através do treino, através da preparação, melhorar muito o seu X1 defensivo e conseguiu se tornar capitão da Copinha, mesmo estando na escolinha com 18 anos de idade. Vamos contar a história dele no documentário que tá chegando o dia já, tá? Dia 30 de setembro, não sei quando você sabe nesse vídeo. Se você não gerou seu ingresso gratuito ainda, basta clicar no link na descrição e gerar o seu ingresso, tá chegando a estreia. E no final desse vídeo aqui também o Pedrão vai deixar uma análise muito fera do Van Dijk para você entender o que um dos melhores marcadores do mundo hoje faz para conseguir ser tão forte nesse fundamento. Primeiro ponto, na questão do X1 defensivo, você tem que aprender a criar vantagem emocional quando tiver contra um jogador individualmente forte. Se você tá jogando contra um time que tem um ponta muito rápido e esse ponta ele tá acabando com o seu lateral, ele ganha um duelo, bota um cruzamento na área, bola perigosa. Ele ganha outro duelo, bota um cruzamento, bola na trave. Ele ganha o terceiro duelo, sei lá, bola na trave de novo. Bicho, isso vai minando a confiança do time de forma coletiva. O lateral, ele vai estar já em choque, né, porque ele não consegue ganhar nenhum. Ele já vai começar a ficar com medo na hora de abordar, ele vai perder confiança, ele vai receber a bola, ele vai estar, ainda vai estar meio troncho. Ele vai ficar o tempo inteiro pensando, caraca, eu não posso deixar esse cara receber, eu não posso deixar esse cara receber, e é aquilo, né? Quando o cara fica ansioso demais, a hiperativação da amígdala, ela impede o uso do córtex pré-frontal para tomar decisões. Então, através dessas batalhas 1-1, né, pode rolar um descontrole emocional em um dos atletas, e quando esse descontrole emocional acontece, e aí, bicho, isso vai influenciar o grupo como inteiro. Então, se, por exemplo, eu tô jogando de zagueiro pela direita, meu lateral direito tá tomando toda hora, eu vou deixar de pensar só no meu jogo, vamos dizer assim, naquilo que eu tenho que fazer, nas minhas obrigações, também em relação à comunicação e como manipular os meus companheiros, mas eu vou começar a focar demais nele, no meu lado direito, e eu vou ficar com medo. Toda vez que esse cara vier para 1-1 em cima do meu lateral, eu já vou me inclinar a chegar para fazer uma cobertura, ou, enfim, é aquilo, você se distrai, você já perde a confiança, você não toca mais no lateral. Esse tipo de coisa acontece o tempo inteiro. O último jogo oficial que eu joguei, isso aconteceu. O ponta tava arregaçando meu lateral direito e, bicho, é aquilo, eu não tocava mais nele, né? Ele recebia a bola, eu tava o tempo inteiro falando com ele, tentando ajudar. Só que, cara, às vezes você até atrapalha. E aí o moleque entra nesse espiral de desconfiança e vai por água abaixo. E agora, falando de forma contrária também, se o lateral tá ganhando do ponta toda hora, por exemplo, o ponta pega a bola, o lateral vem e racha ele no meio, e ganha, e desarma. O ponta não arranja nada. A tendência é que esse ponta vai começar a se esconder. Se esse ponta se esconde, né, quando o time dele for atacar, eles vão ter um cara a menos ali se apresentando pro jogo. Então, através das batalhas individuais ali, de um descontrole emocional de um atleta, você cria uma vantagem, uma desvantagem coletiva dentro do jogo. Depois de entender essa questão emocional, você precisa agora saber o seguinte: quando você está marcando no X1, você sempre vai estar em uma escolha. Ou você vai temporizar, ou você vai tentar fazer o desarme, o famoso bote. Uma primeira decisão que você vai ter que tomar
entre abordar e tentar o desarme ou temporizar e controlar a profundidade. Abordar e tentar o desarme é o que vocês viram no Thiago Silva, nos 2 vídeos que eu mostrei dele. Num lance, o jogador tá de costas para ele de forma muito agressiva, em curta distância, né, usa o corpo em posição física e rouba a bola. E no segundo momento, uma situação de contra-ataque também, ao invés dele descer, ao invés dele perfilar para profundidade, virar o corpo para trás, né, para proteger a zona que tá nas costas dele, ele escolhe ficar e tentar o bote, e ele rouba a bola. No vídeo do Van Dijk, ele faz justamente o contrário. Ele tá numa situação de 2 para 1, né, um contra-ataque, um momento de transição, e ele escolhe temporizar. O que é temporizar? É você não ir de uma vez para dar o bote, é você esperar, você manipular o adversário através, né, do controle da profundidade. Vamos lá, vou falar de forma muito simples. Se o cara tá vindo na situação de contra-ataque, por exemplo, aquela situação do Sissoko vindo para cima do Van Dijk, se ele decide pro bote, ele tá tomando uma decisão de acelerar o tempo, né, acelerar o tempo do jogo, vamos dizer assim. Ele tá indo pro risco, mas ele vai obrigar o Sissoko a tomar uma decisão, e o Sissoko vai tomar essa decisão mais rápida, e pode ser que o Van Dijk ganhe a bola ou não, pode ser que ele tome a bola nas costas. Se ele escolhe temporizar, ele tá adiando essa tomada de decisão do Sissoko. É claro que o Sissoko tá tomando a decisão de continuar conduzindo, mas enfim, ele tá adiando aquele momento derradeiro, aquele momento de será que eu vou ser driblado ou não, ele tá adiando isso, ele tá temporizando, ele está atrasando o ataque adversário. Então, todas as vezes, quando você for para um para um defensivo, você vai ter essas duas escolhas. Eu posso abordar, tentar o desarme, acelerar esse processo, né, de batalha, de confronto, ou você pode temporizar, atrasar o máximo possível esse momento de confronto, justamente porque para dar tempo para o seu time voltar, para atrasar o ataque do adversário. Entendido essa questão da parte emocional, entendido a questão da escolha entre temporizar ou dar o bote, você precisa agora aprender um pouco mais sobre o perfilamento e a sua posição de expectativa no momento do X1 defensivo. De forma muito fácil também, vou mostrar nos vídeos, mas vocês vão entender muito fácil. Se naquela situação do 1 para 1, se o Sissoko tá vindo de frente, com vantagem cinética, vantagem posicional, vantagem numérica, se ele tá vindo daquele jeito e o Van Dijk escolhe perfilar para ir para cima do Sissoko naquele momento, ou se, por exemplo, ele quer controlar a profundidade, mas ele se perfila de frente, ele começa a correr de costas, ele tá morto. Ele tá morto. Se ele perfila pro Sissoko, né? Se ele perfila pro entrelinhas ali, enfim, e ele começa a andar de costas querendo controlar a profundidade, vai dar merda, bicho. Você não consegue controlar a profundidade assim. Primeiro, ele tinha muito espaço nas costas, né? Não tinha como. É impossível. Ele jamais seria capaz de controlar o lance como ele controlou. Então, se você quer controlar a profundidade, o perfilamento tem que estar para a profundidade. Você tem que perfilar o seu corpo para a profundidade. Da mesma forma, se você tá lendo um momento ali, você tá no momento de organização defensiva, você lê que o atacante, o meia, vai receber no entrelinhas e você quer abordar ele no entrelinhas, você quer ganhar a bola no entrelinhas. Se você tiver de lado, talvez você chegue. Se você tiver perfilado para profundidade, você não vai chegar. A não ser que o cara durma muito, seja um passe muito ruim, mas você não vai chegar. Então, o seu perfilamento ele já tem que estar voltado para entrelinhas e, além disso, você já tem que estar em posição de expectativa, que é o segundo ponto. Você já tem que estar com o joelho sempre flexionado, quadril baixo, já meio que na ponta do pé para conseguir acelerar, porque senão você não consegue chegar. Como eu falei, todos os pontos valem tanto para o momento de temporização quanto para o momento de abordagem agressiva. Desses pontos ditos até agora, quais deles você já colocou em prática? Você tem dificuldade no X1 defensivo? Você já pensou sobre essa questão de temporizar ou dar o bote? Você perfila o corpo? Você tem um gesto corporal correto dentro de campo no X1 defensivo? Coloque nos comentários a sua dúvida, qualquer feedback sobre esse ponto. Outro ponto importantíssimo agora que muitos atletas deixam de lado, muitos mesmo, e acabam sendo driblados ou não conseguindo marcar da melhor forma possível, que é a questão da frequência de passada. Olha lá, já tá com o corpo perfilado para trás, quadril baixo. Olha os apoios como estão próximos. Né? Ele sempre procura, ele tá forçando os apoios para ficarem próximos. Quanto mais próximo ele chega do Sissoko, ele diminui a frequência de passada. Olha lá, ó, vai só diminuindo a passada dele, diminuindo. Tem outros pontos nesse lance também que eu vou falar no final, porque, cara, esse lance é muito complexo. É tipo assim, parece um lance bobo, o torcedor vê e fala, pô, lance maneiro, pô, muito bom, moleque, isso aqui, você consegue ver tanto indicador de alto nível no bicho que você fala, esse cara é um ET. Dentro do alto nível, ele é muito alto nível, é isso, sacou? Tipo, é muito fora do comum isso aqui, né? Usou o pé direito na hora de bloquear o bote, tá? Abordagem com o pé certo. Se ele usa o pé esquerdo ali, o que acontece? Ele tá cruzando, primeiro, o pé esquerdo tá mais longe da bola, ele vai ter que cruzar, né, o pé, e aí, bicho, é aquele bote, assim, se você tem que cruzar o pé naquele momento, o Sissoko tá vindo, né, e o pé natural do bloqueio é o pé direito naquele momento, certo? Isso é fácil de ver. Se você usa o pé direito e ele corta pro outro lado, é muito fácil transferir a energia e mudar de direção, né? Então, naquele momento, o pé direito era o do bloqueio, né? Da forma como o Van Dijk tava correndo, se ele coloca o pé direito no chão para mudar a direção para a esquerda, é mais fácil, ele consegue transferir energia fácil. Acho que vocês estão conseguindo ver isso. Se ele usa o pé esquerdo, ele vai ter que cruzar o corpo. E aí, bicho, ele fica de costas pro cara. Se o cara corta, acabou. Se o cara corta, já era. Até ele girar pro outro lado, acabou. Usou o pé esquerdo,
Quadril baixo, posição expectativa, colocação dos apoios, ó, perfilamento para profundidade, ganhou na bola. Vocês viram o que eu tô falando de chegar estourando a bola? Ó, a frequência de passada mudou para mudar de direção. Mais uma vez, usou o pé direito para abordar no entrelinhas. Bicho, eu quero que vocês percebam uma coisa também. Quanto mais próximo ele chega do adversário, mais o quadril desce, mais ele fica em posição de expectativa, maior fica a frequência da passada. Tudo isso por quê? Porque quanto mais próximo você está do adversário, mais rápido tem que ser a sua decisão, mais rápido tem que ser a sua explosão. Então, quanto mais próximo você chega, mais você tem que aplicar tudo isso que a gente falou. Ele derruba o cara, mas ele vai na bola. E agora fico com a análise do Van Dijk feita pelo Pedrão. Preste atenção nos pontos e as análises que ele faz, que fazem com que o Van Dijk seja um jogador tão forte defensivamente e tão difícil de ser vencido na marcação. Falo que esse bichão é um ET porque ele junta tudo que os outros caras têm de bom. Ele muda de direção fácil, ele consegue abordar na imposição, ele consegue abordar na bola, ele sabe usar o pé certo, apesar de alguns momentos vocês vão ver que ele utiliza o pé errado. Mas assim, não é que ele utiliza o pé errado, é porque ele vê que vai ganhar e utiliza, ele arrisca. Mas ele é muito craque nisso, ele é muito craque em manipular, o perfilamento dele é sempre fenomenal, tá sempre perfilado de maneira correta, ou para ganhar no entrelinhas, ou para vir para controlar a profundidade. Então vamos lá, olha essa, contra o atacante rápido, é o som ali, ele vem e ganha. Ou contra o Mbappé, ele vem e ganha. Por quê? Bicho, vou até dar um pause. Imagina nesse mesmo lance aqui, ele contra o som, esses dois lances, ele contra o som, ele contra o Mbappé. Se o bicho tá perfilado de frente pra profundidade, você acha que ele consegue girar e pegar o cara? É impossível ele girar e pegar o cara, não dá, não dá. São dois momentos onde ele tá com o espaço às costas, são dois momentos onde ele não tem cobertura, são dois momentos onde ele tá distante do portador da bola. Então o que ele decide? Ele perfila pra profundidade e ele vai controlando, ele vai controlando, ele vai controlando, ele vai controlando. E aí ele vai utilizando o espaço às costas dele a favor dele, né? Porque o cara vai perdendo, ele vai chegando, quanto mais próximo o atacante chega do gol, né? Menos tempo ele tem para tomar decisão e menos espaço ele tem para fazer alguma coisa. Então ele vai utilizando isso tudo a favor dele. Ele vai controlando profundidade, ele vai temporizando, ele vai aproximando aos poucos, aproximando até o momento que o cara tem que tomar a decisão e ele tá lá. E aí se o cara demorar demais ele trava, enfim, ele tira o tempo do cara de pensar demais, por isso que ele é gênio, ele é gênio, ele é gênio. Se você quiser conhecer um pouco mais do CFGA, entender como que esse centro de formação pode te ajudar na sua carreira, tanto na parte física, técnica, mental, tática, encontrar oportunidades, basta clicar no link da descrição que você vai ser direcionado para o site, vai conhecer a história de atletas que estavam escolinha, entrou na base, atletas que estavam sem clubes, conseguiram um clube, atletas que estavam no banco e ganhou titularidade, atletas que conseguiram virar profissionais, tudo no CFGA. Basta clicar no link da descrição que você vai ser direcionado e vai ter a chance de virar Team GA ainda hoje. Tamo junto e até o próximo vídeo.